verificar qual foi o resultado dela, né? E se você encontrasse o número do processo, eu não sei se em 2007 o Projude já estava ativo. Nem todas as comarcas tinham o Projude, né? Nem todas as varas. E aí, se ele for físico, fica um pouco mais difícil. Mas é como eu te expliquei, a fundamentação é essa, é a constitucionalidade desse parágrafo do artigo 44. Acredito que caindo esse parágrafo aí, né, vai abrir um leque para todos os 3 grupos que eu aqui reparti. Reparti assim, porque são pessoas que se enquadram naquele perfil. O não índio, o índio que não mora na comunidade, não tem RAN, e o índio que tem o RAN, mas não mora na comunidade. Existem essas questões do índio que tem o RAN, mas não mora. Como é que vai conseguir a declaração? Né? E aí eu estava pesquisando sobre isso, tem todo um contexto, por exemplo, das comunidades que se perderam no tempo, que foram perseguidas, que foram extintas, né? E como é que vai comprovar tudo isso? Tá? Mas, pessoal, alguém mais tem alguma coisa a falar? Que eu ia falar em termos de financeiro, como é que funciona esse tipo de ação? Se alguém tiver ainda alguma pergunta mais incisiva sobre o que nós já tratamos, pode fazer agora, para poder passar para a segunda fase da reunião. Eu tenho uma dúvida. Olá. William Mar. Isso. Está com a palavra. Eu nasci no município de São João da Baliza, e a comunidade para a qual eu me inscrevi no concurso foi para Uai-Uai, que também fica no município de São João da Baliza. Certo. Eu não sou indígena. E eu acredito que eles não vão me conceder nenhum documento. A minha pergunta é, se eu tirar essa autodeclaração não sendo indígena, eu não estaria configurando aí um ato de falsidade biológica, ou eu posso fazer essa declaração? Como seria? Porque eu não sou indígena. Eu nasci no município de São João da Baliza, onde fica a etnia, porém eu não sou indígena, né? Aí eu fico com medo de fazer uma autodeclaração e chegar lá e isso ser configurado um crime. O que eu devo fazer nessa situação? Aí é complicado, porque uma das exigências é a autodeclaração, né? Uhum. Travou novamente. Eu acredito que esse aí é um dos pontos principais da maioria, né? Isso, porque eu fico me perguntando, eu não sou indígena, nasci no município onde está localizada a comunidade, a etnia, porém eu não sou indígena. Eu fico com medo de fazer uma autodeclaração e estar configurando um crime, entendeu? William Mar, tá me ouvindo? Sim, estou. Oi. Não sei se você estava ouvindo quando eu estava falando. Eu fiz a minha autodeclaração porque a FUNAI tem um parecer que diz que você pode se autodeclarar, certo? Levando em consideração a tua origem, certo? Ou seja, você pode, no meu caso, eu fiz uma autodeclaração levando em consideração meus avós paternos, certo? Isso é amparado
amparado por lei, entendeu? Isso não configura crime, né? Agora você precisa ter as informações para fazer esse documento, entendeu? Eu até postei no grupo a minha aí, ó, eu fiz a minha no cartório, certo? Fiz a minha no cartório, peguei lá os documentos da minha mãe, que constam os nomes dos meus avós, certo? Levei o meu registro, meu RG, CPF e fiz esse documento, né? A minha preocupação não é a autodeclaração, entendeu? A minha preocupação é que a etnia que eu me autodeclarei é de outro estado. Você está entendendo? É de outro estado, né? E essa é a minha maior preocupação, mas não é esse documento. Então, eu não vejo assim um documento que você possa fazer e que venha, tipo, ser acusado que falsificou um documento, entendeu? Porque a lei mesmo ampara, né? Se você pegar lá na internet, você vai ver que tem vários pareceres com relação a esse documento, entendeu? Agora, você tem que fazer levando em consideração a tua origem. Ei, vai no grupo aí, o nosso grupo, porque eu postei a minha. Aí dá uma olhada, tá bom? Espero ter ajudado. Ok. O advogado não retornou, né? Pois é, tá, a internet Ele tá com problema na tá internet. ruim. Pessoal, ruim. boa noite. Me chamo Eliane, professora Eliane da comunidade do Alta Raia. Estou aqui fazendo janta, mas estou ligada, né? Boa noite, professora. Boa noite, professor Robson. Mas estou ligadinha aqui, ouvindo, botei no som e está ouvindo. E assim, na questão que o colega comentou a respeito do concurso de 2007, infelizmente, hoje, meu irmão não se encontra entre nós, né? Porque faleceu em 2020, mas ele foi uma das pessoas que assumiu o concurso indígena. Só que, detalhe, realmente, o edital ele vinha com outro enredo, né? Com outras informações, diferente do que hoje a gente está, né, se deparando com essa situação. E eu fiquei até preocupada, né? Porque eu também como que eu posso dizer? Fico na mesma situação que o senhor, né, professor Robson? Não sou do estado de Roraima, sou do estado do Maranhão. Porém, né, fiz minha autodeclaração com todas as informações, lógicos, né, dos meus ancestrais, e eu acredito que não seja inconstitucional, não. Mas, assim, o advogado retornou, vamos ouvir, né? Oi. Rapaz, aqui o negócio tá feio. Aqui acolá caiu a energia, desliga tudo e acaba tudo aqui. Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Voltando à questão de autodeclaração. Por que o nome se diz autodeclaração? É como você se vê, né? Por isso que é uma autodeclaração. Se eu me autodeclarar indígena, que mal tem nisso? Eu posso entender que eu sou indígena, né? Então, por isso que é uma autodeclaração. Acredito que você não esteja, porque se, de acordo com os critérios, todos nós somos pré-colombianos aqui, né? E aí tem todo o histórico do Brasil que indica que todos somos miscigenados com indígenas, com índios. Então, é uma discussão bem acirrada, digamos assim. Seria legal alguém dizer, você não é índio. Mas e se eu fui criado na comunidade como índio? Se eu, né, meu pai ou minha mãe fosse índia? Então, por isso que se diz autodeclaração. É como você se vê, é como se você se declara. Você se declara negro, pardo, índio, é como você se vê. Tá? Em relação a essa questão do anterior, do concurso anterior, por que naquela época era de uma forma, hoje é de outra forma, né? Então, tudo isso é questionável. Tudo isso é questionável.
Se de uma vez já foi, agora, porque veio a lei. Mas essa lei, ela é inconstitucional, esse parágrafo. É isso que eu estou batendo na tecla. É inconstitucional, ao meu ver, esse parágrafo 4º que exige o RANI. Por quê? Porque ele está criando um concurso específico para índio, né? A gente faz concurso específico para engenheiro, para professor de biologia, professor de matemática, para todas as áreas, mas pela raça, é a primeira vez que eu vejo, tá? Então, assim, essa autodeclaração é como você se vê. Claro que você também não vai para uma comunidade indígena, chega lá, você vai discriminar a cultura indígena, ou seja, você não é autodeclarado, então. Você não... Você tem gente que tem um maior preconceito com índio, né? Aí, nesse caso, mas como eu expliquei, na ação principal lá, na ação ordinária, vai ser questionado, além de tudo isso, a questão da constitucionalidade daquele parágrafo lá. Porque aquele parágrafo caindo, a gente volta a discutir educação indígena, e não mais professor que tem que ser indígena. Vocês estão me entendendo? Obrigatoriamente. Uhum. Doutor, posso pegar um parênteses aí na sua Eu tenho um questionamento. Robson, eu vou dar a palavra para o Zedequias, por conta que ele ainda não falou, tá? Aí depois dele você... Bom, okay. Boa noite, colegas. É um prazer, boa noite. Estarmos aqui. Eu tenho alguns questionamentos relacionados ao edital, porque eu sempre faço concurso, e o concurso, quando sai o edital, ele é um documento que nos ampara de todas as formas, né? E isso nos dá uma seguridade. E esse edital, ele, no ato aí das convocações, das nomeações, ele trouxe outros quesitos, doutor, que não está dentro do edital, contemplando dentro do edital, entendeu? E isso nos preocupa de alguma forma, porque é outra luta que a gente tem que estar falando, tem que estar dizendo e estar buscando os meios legais, até por causa da lei do concurso, né? E não sei se você percebeu, nas nomeações aí, entendeu? Tem aí além das autodeclarações, a assinatura do primeiro, segundo e do capataz da comunidade e outras coisas mais, entendeu? Que tem aí no edital. Enfim, foge um pouco da realidade do parâmetro do edital na qual está trazendo para a gente, trazendo uma coisa e, na realidade, mostra outra. Sim. Eu entendi a tua questão relacionada ao edital. Gente, quando eu falo da ação ordinária, não é que a gente não vá fazer um pente fino no edital, tá? É que ela é uma ação longa, eu já imagino o tamanho dela, certo? Por quê? Porque vai tratar desde a questão do próprio edital em si, passando pela lei da educação, você está me entendendo? Então, vai ser feito esse pente fino. Por quê? Porque se não ficar, se o juiz não entender pelo edital, ele tem que analisar outras questões. E é toda essa explanação que eu fiz agora. O mandado de segurança, ele iria analisar somente o edital, tá? Somente o edital. Ele não abriria espaço para toda essa discussão que eu comentei aqui. Entendeu? Boa noite. Boa noite, Antônio. Tá? Só complementando aí a ideia do colega, é que no edital de abertura, lá não consta em nenhum momento uma cláusula ou inciso que peça, entendeu? Essa carta da comunidade assinada pelo Tuxaua, por capataz e etc. Entendeu? Essa situação foi criada no edital de convocação e numa nota de esclarecimento que saiu. Então, eu penso que isso é inviável, né? Está indo contra o edital, porque lá no edital só diz declaração ou autodeclaração, entendeu? Então, ficou meio que eles criaram uma outra situação para, tipo, que excluir realmente quem não faz. Na verdade, eles estão querendo que assuma somente quem mora em comunidade indígena. Como você, doutor, já explicou, que tem muitos indígenas que não moram dentro da comunidade, não só nasceu e reside em outro lugar. O meu caso é bem específico
nessa situação. Eu sou paraense, entendeu? Sou de Marabá. Eu nasci dentro de uma comunidade indígena, né, na terra indígena Mãe Maria. Porém, eu saí de lá pequeno, não tive esse cuidado de fazer essa documentação, vim embora para cá, para Roraima, e hoje resido aqui. Mas trabalho já há algum tempo aqui no município de Bonfim, 11 anos, e sempre trabalhei dentro de comunidade, entendeu? Nesse momento não estou trabalhando, mas já trabalhei dentro de comunidade, também sou professor municipal aqui, como o professor Robson aí, e outros demais, como a professora Leiliane aí, né? Então essa situação deixa a gente meio que desnorteado, né? Sim, sim. Mas eu estou entendendo o que vocês estão dizendo, gente, relacionado ao edital, como eu expliquei. O edital ele está totalmente viciado. Mas vamos lá, Antônio Solimar. Se eu resolvesse o teu problema, por exemplo, dessas exigências que não constavam no edital, mas no edital diz autodeclarado e confirmado de acordo com a Lei 892 de 2013. O que diz a lei? A apresentação do RAN. Eu não estaria resolvendo a sua situação. Vocês estão me entendendo? O porquê que não pode ser um mandado de segurança? Porque o mandado de segurança ele vai resolver a questão da exigência. Vai cair por terra a exigência da declaração do Tuchal. Mas a exigência do RAN, eu tenho que questionar a constitucionalidade dele. Vocês entenderam? Porque ele não... Mas também com licença novamente, mas também nesse edital de convocação saiu um anexo, né, se não me engano, e lá diz autodeclaração, né? Aí a pessoa vai se autodeclarar. Aí vem segundo anexo lá, reconhecimento da comunidade indígena. Eu acho que para reconhecer se a pessoa é indígena ou não, isso não seria em outro órgão de competência a não ser a comunidade. Eu penso dessa forma. Mas você verifica que é muito, como eu posso dizer, tem muita discussão aí, né? É por isso que eu estou explicando para vocês, que só tirar essa exigência da comunidade, por exemplo, não resolve o problema. Porque o edital, ele está vinculado à Lei 892, que lá no parágrafo 4º exige o RAN. Vocês estão me entendendo? Então, é claro que na ação temos que abordar tudo isso, desde o princípio do edital, as alterações. Por quê? Porque o edital, quando ele é lançado, antes da inscrição, ele pode até ser modificado. Depois das inscrições, ele está vinculando as partes. O edital, ele é, como eu posso dizer, ele é a constituição do próprio concurso. Então, ele vincula as partes. Se não estava previsto no concurso essas exigências, essas que você acabou de falar, da comunidade, não pode agora o Estado criar essas exigências. Todavia no edital, já havia a exigência, né? Já havia a exigência do reconhecimento de acordo com a Lei 892, que remete a gente lá para o parágrafo 4º do artigo 44. Vocês estão me entendendo? Então, a gente vai discutir tudo isso, as novas exigências, mas, principalmente, para atender todo mundo, tem que derrubar o parágrafo 4º do artigo 44. Tá certo? Doutor. Oi. Sim. Antes de iniciar, Robson, você... Eu queria só abrir um parênteses aí, eu não sei se tem sentido, é porque, assim, a observação, né, o edital, ele está sendo, o concurso, na verdade, ele está sendo tratado como um concurso político, como moeda de troca, né, porque o governo do estado entregou tudo nas mãos da UPI, né, a UPI está mandando e desmandando, é a UPI que cria documento, é a UPI que tira, certo? E até foi tirado um item do próprio edital para beneficiar alguns indígenas, né, na questão da apresentação da documentação. A pergunta é o seguinte: pelo fato, né, do concurso estar sendo tratado agora, porque está na cara, como moeda de troca, né? Porque, veja bem, ó, o edital, ele não traz o RAN, ele traz a lei,
né, que é a 892, certo? Ele também não cita essa linha quarta aí. Ele não cita. Se você ler o edital, ele vai trazer a lei, mas não cita, né? E ele fala na autodeclaração. Também o que o professor Solimar citou é verdade, certo? Estão criando documentos como foi vazado o áudio, né, de várias comissões. Quer dizer, esse concurso ele virou assim um tormento na vida dos aprovados, né? Na verdade, não somente dos autodeclarados, porque aqui na comunidade 4 professores passaram, né? E tem 2 indígenas que hoje os caras estavam de um lado para o outro, porque está prejudicando também os próprios indígenas que possuem o RANI. Então, a pergunta é pelo fato do concurso ser uma moeda de troca, né? Porque isso está na cara, né? Porque a gente vê hoje mesmo a OPI liberou uma nota, disse que é a OPI que está liberando todas as informações com relação à divulgação dos documentos, todas as etapas. Você tem essa nota, Robson? Eu tenho aqui, já postei até no grupo aí, os colegas também têm isso aí, entendeu? Que a OPI assume que ela é a responsável em fazer a divulgação das etapas com relação ao concurso, né? E a gente sabe que é diferente. Então, está na cara que é uma moeda de troca, né? Nós estamos num momento político. Isso não irá pesar, né, com relação a uma ação ordinária, né, como o senhor falou aí? Resume a tua pergunta, Robson. Tá, é a questão seguinte, eu não sei se o senhor já visualizou que o concurso é uma moeda de troca, né? É uma moeda de troca aí, certo? Ou seja, o governo está de olho. No meu entender, o governador ele quer ficar bem na foto, né, com as comunidades, digamos assim, no meu entender, tá? E aí, com base nisso, acaba entregando o controle, de fato, para a OPI, né? Mas, assim, o que nós temos que focar aqui é o que vai nos dar um resultado primordial. O que eu recomendo? A união de todos. Por quê? Porque assim que a gente entrar com uma ação, vamos para frente do fórum, vamos fazer uma manifestação, vocês estão me entendendo? Vamos para a imprensa, e aí a gente vai conseguir ter visibilidade, certo? É como eu expliquei, vocês viram que vocês mesmos, que são leigos na matéria do direito, muitos aqui, conseguem visualizar uma série de vícios, uma série de erros em todo o certame. Você está me entendendo? Então, assim, nós temos grandes possibilidades de termos êxito na nossa demanda. Tá bom? Doutor? Já, Sirene. Sim. Pronto. Boa noite, pessoal. O que eu quero saber é assim, porque eu já fiz muitos concursos, né? Mas eu nunca tinha visto um concurso para as notas sair primeiro para um grupo. Eu achava que essas coisas aí tinha que ser justamente dever do Estado ou da banca, entendeu? Não de um certo grupo que fica colocando cronogramas antes de sair no Diário Oficial. Quase todos os indígenas já sabiam. Tem grupos, um grupo 1, grupo 2, grupo 3, já sabia do cronograma, já sabia quais os tipos de exames, entendeu? Que eles iam fazer. Então, eu fico me perguntando, isso não é muito mecanismo para anular um concurso desse? Sim. Talvez, como eu posso dizer, porque se a OPI toma conta do processo, ela pode privilegiar determinados grupos, ou seja, ela pode excluir os indígenas que não têm vinculação a ela, né? Eu estava pensando aqui, vocês imaginam, o próprio órgão, que é o órgão responsável pelos indígenas, que é a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, ele não abre concurso específico para índio. Vocês estão me entendendo? Ele abre concurso para todo mundo. E quem é que trabalha com os índios lá? Todas as pessoas, branco, negro, pardo, índio. Então, assim, é discutível. Então, assim, vocês já viram que tem muita coisa para ser passado no pente fino aí, para poder ser pedido. Eu acho que anular o concurso não é bom para ninguém.
O que vocês têm que garantir é a vaga de vocês. É isso aqui, tá? Quando se fala em anular, é complicado. Porque vai prejudicar todo mundo. Exatamente. Caso preciso, teria que ser anulado. Era só uma dúvida que eu tinha, entendeu? É porque eu, como educadora, eu vejo que a educação é para todos, né? Sim, sim, não, com certeza. Então, E é uma desconstrução isso. Nós temos uma modalidade indígena onde qualquer pessoa pode ser professor nessa área. Que é como você já disse, metodologia, cultura. Exato. Por exemplo, nós temos hoje na Universidade Federal, lá o centro lá de estudos indígenas, mas não é só indígena que dá aula, até porque, para integralizar esse conhecimento, a gente tem que estar interagindo com várias raças, com várias culturas, com pessoas de vários lugares, né? E aí, exemplo da própria universidade. Mas o professor Robson mesmo disse, por que virou essa questão uma moeda e a troca política? Porque nós trabalhamos pela prefeitura e a nossa área aqui é só área indígena, então a gente faz o concurso para a prefeitura, passa e a gente vê que na prefeitura não tem essas exigências que o Estado tem. Não tem essa briga. Por quê? Porque a gente tem um prefeito lá que determina lá o concurso público, coloca o edital e pronto, é branco, é negro, é índio, todo mundo faz, passando, assume. Mas no Estado não, tem essa... Até porque eu vejo, por exemplo, que o concurso para a educação indígena, quem vai fazer sabe que vai ter que atuar na área indígena, né? É toda uma peculiaridade da educação em si. Ele sabe que ele vai ver cultura diferente, ele sabe que ele vai... Então, assim, por isso que tem que haver essa repartição em termos de educação indígena. Mas isso não quer dizer que o professor tem que ser obrigatoriamente indígena da própria comunidade. Porque senão essa comunidade acaba se isolando de todo o resto. Ela perde a oportunidade de interagir, tá? Pessoal, agora vamos avançar para a segunda parte, que eu acredito que interessa também a todos, certo? É a parte de como fica a questão financeira. Gente, eu conversei com o meu sócio em relação às custas de um processo desse, né? E aí, como eu disse, quanto mais gente, melhor fica para todo mundo. A gente reparte essas custas e aí a gente consegue abranger a maior parte das pessoas. O nosso escritório, nós trabalhamos da seguinte forma. Trabalhamos com risco de causa, né? E trabalhamos com risco de causa, onde a porcentagem é menor, mas tem que ser dada a manutenção da causa. Né? Então, assim, para a gente ingressar com uma ação dessa, a gente vai precisar de a entrada para que a gente possa se manter. A gente paga funcionário, a gente vai ter que arrecadar documentação de todos vocês, né? Então, demanda um certo trabalho. E aí a gente precisa da entrada para fazer a manutenção da causa, certo? E aí, e o restante, doutor? O restante a gente trabalha no risco de causa, ou seja, se a causa for procedente, nós ganhamos também. Se a causa for improcedente, nós não ganhamos mais nada. Vocês estão me entendendo? Então, esse é o risco de causa. O que nós pensamos hoje com o meu sócio em relação a isso? A gente ingressar com a ação, tem que ter um grupo de professores, pelo menos de 10 pessoas no mínimo, 10, 15, 20 pessoas, para poder a gente tá reduzindo essa entrada, que seria o custo, a manutenção da causa, né? E aí viabilizar a proposição dessa ação. Então, assim, eu conversei com ele hoje da seguinte forma. A depender da quantidade de professores, né, seria cobrado uma taxa de entrada de manutenção, que seria no valor aproximadamente, acredito que não sei se seria pesado para muitos, eu não sei a condição de cada um, de R$500 a manutenção da causa. E o restante era risco de causa, seria 20% sobre os 12 primeiros salários, caso seja empossado, certo? Então, esse é o risco de causa. Essa é a primeira proposta que nós temos. Tá? Porque
Se fosse pegar todo mundo com risco de causa final, essa porcentagem ela seria 30%. Ou seja, ninguém pagaria nada, mas se ganhar a ação, teria que pagar 30% sobre os 12 primeiros salários. Entenderam? E aí eu quero ouvir a opinião de vocês. Doutor, Sim, tá me ouvindo? estou sim. Tá. Eu entendi aí a questão financeira, né? Então, no momento para entrarmos com a ação, cada um teria que contribuir com R$ 500. E a questão da causa lá, na questão de, não sei se eu entendi direito, 12 salários, 20% de cada salário mensal, né? Sim. É isso? Isso. Tá. Mas a questão R$ 500 agora, teria um número X de professores? O senhor Olha, pensou na questão de um grupo assim, digamos assim, 20 professores, certo? Para ingressarem com essa ação ordinária. Mas, digamos que o grupo aumentou para 30. 30, por exemplo. Aí a gente vai, porque, olha, vamos lá, Robson, eu estou dentro do raciocínio. Você tem uma ideia, 20 professores daria R$ 10.000, certo? Certo. Então, assim, vamos lá, 30 professores, a gente vai baixar essa entrada. Você está me entendendo? Certo. Não na mesma proporção. Por que não na mesma proporção? Porque nós vamos ter trabalho a mais. Você está me entendendo? Mas dá para quebrar esse valor. Ah, vamos falar 30? Então vamos baixar para 400. 40, vamos baixar para 300. Você está me entendendo? De forma que... Estou entendendo. Eu só tenho mais uma pergunta para fechar aí, que eu falo demais. Tá, eu não fui convocado agora, certo? Eu não fui. Eu sou o primeiro do cadastro de reserva. Eu fiz para Matemática Bonfim, 9 vagas para convocação imediata e mais 9 no cadastro de reserva. Só conseguiram passar 10 professores. Eu sou o 10º. Eu gostaria de saber se já tem sentido eu participar agora do processo, já que eu não fui convocado. Vocês lembram que eu falei sobre a questão da lesão ao direito, né? Até o momento aqui, ninguém teve o seu direito lesado, porque ainda não há uma decisão da CED excluindo vocês do certame. Então, eu recomendo, isso é uma questão de honestidade, e talvez aguardasse. Por quê? Porque mesmo que a gente consiga eliminar e se você seja chamado, você vai precisar, porque quem não é parte no processo não pode se beneficiar da liminar. Uhum. Você está entendendo? E aí seria uma terceira, como é que você diz? Um momento posterior de que os que forem chamados no cadastro de reserva, a gente teria que entrar com uma outra ação distribuindo por dependência essa. Então, no caso, eu teria que aguardar a próxima convocação, né, e esperar aí que o Estado negue, né, essa posse. Sim. Isso é uma questão que eu estou dizendo de honestidade, porque se você fosse, não, bora entrar lá, não, mas eu vejo que, nesse momento, os que foram convocados, que tiver o seu pedido lá indeferido, né, foi excluído do certame, aí sim, esses já teriam que ingressar com a ação. Tá? Entendi. Oi, Ian. Ian, eu posso conversar com o meu chefe, com o meu sócio. Só que o que acontece, Ian? Quando você entra com uma ação dessa, eu não posso te precisar quando ela vai terminar, certo? Então, vamos supor, tá quanto o salário hoje do professor indígena? Alguém pode me responder?
Tá bom, vamos fazer o cálculo aqui. 4.500 vezes 12 dá 54 mil. Vezes... No edital, diz que é 3.700 e pouco, no edital. Certo. Então, vamos lá. Vamos fazer o cálculo de 4.500, que é o maior. 4.500 vezes 12 dá 54 mil reais. 20% de 54 mil dá 10.800 reais. Agora, eu vou supor que uma ação dessa, caso a gente não consiga, mesmo que consiga eliminar, essa ação ela vai continuar. E o Estado, por não ter que pagar as custas, ele recorre até onde dá. Então, vamos botar que essa causa aqui demande 5 anos aí, certo? Eu pego esses 10.800, vou dividir por 60, que seriam 5 anos. Vai ver quanto eu ganharia por mês. 180 reais por mês, Ian. Então, é por isso que eu estou explicando que não é que seja caro. Por quê? Porque 180 reais é o que você estaria despendendo praticamente pelo decorrer de toda a ação. Tá? Você entendeu o cálculo? É porque, assim, é que eu estou explicando. A gente vai se empatar e ter o trabalho, e não é um trabalho pouco. Você imagina você ter que fazer recurso do Supremo Tribunal Federal. Não é tão simples. Você tem que levar uma demanda para o STJ. Você está me entendendo? Porque senão inviabiliza o escritório. Ou seja, nós estamos catando problema enquanto eu posso receber aí 17 mil para entrar com um processo só. Entende? Um exemplo, um recurso no tribunal, em Brasília, 15, 17 mil. Entendeu? E você vai pagar 10.800 por um trabalho que pode demandar aí 5 anos. Você está entendendo? Então, não está caro, não está fora do limite, até porque você está pagando só a manutenção. Se eu for pegar todo o custo que eu tenho do escritório, secretária, energia, papel, combustível, demanda, o tempo que eu passo a escrever, você está me entendendo? Esses 500 reais eles vão se diluir rapidamente de entrada. Então, por isso que, na verdade, a entrada é só para manutenção. E a causa em si será paga ao final. Caso procedente, ainda corre o risco de causa improcedente de não receber nada. Por isso que é um risco de causa. Doutor. Pois não? Doutor, só para... e a questão da custa do processo, aquelas taxas que que cada professor ele terá que pagar. Já está aí imbuído aí nos 500 reais ou essas custas, né, elas viram por fora? Porque eu já participei, né, de vários processos assim, de coletivo, né, e além do valor, ainda tem aquelas custas que o advogado, né, que são as taxas lá do fórum, que até a diligência, é um monte de coisa. Eu não sei se é diferente o nosso processo, mas eu gostaria de ter essas informações aí, porque no caso de um processo que eu entrei, essas custas, elas pegaram todo mundo de surpresa, porque a gente achava que aquele valor inicial já cobria, certo? Essas custas aí, né? Nós tivemos que pagar recentemente até a diligência lá do oficial de justiça, que foi levar lá uma intimação lá, entendeu? Então, eu gostaria de ouvir do senhor a questão dessas custas aí. Tá. Pessoal, as custas, nós podemos requerer justiça gratuita, né? Quais são os requisitos da justiça gratuita? Aqueles que ganharem menos de 3 salários mínimos, ou até 3 salários mínimos, até porque, gente, a custa, a gente vai dar o valor da causa, 12 salários do professor.
12 vezes 3.700. 12, deixa eu só calcular aqui. 12 vezes 3.700 reais. 12 vezes 3.700 daria em torno de 44 mil. As custas iniciais de um processo desse é em torno de 1.800 e poucos reais, né? Só que aqui a gente iria pedir a justiça gratuita. Geralmente quem quer ingressar aí ou está desempregado, né? Ou tem um vínculo com o município, não sei se passa dos 3 salários aí, mas geralmente tem filhos, tem esposa, então é todo justificado para pedir a justiça gratuita. Vocês entenderam? Então, se o juiz negar a justiça gratuita, aí a gente vai ter que pagar as custas. Mas imagina uma custa de R$ 1.800, dividido, vamos supor, para 20 pessoas, dá R$ 90 para cada um. Né? Não é um alto custo. A citação do Estado ela é online, não vai pagar oficial de justiça. Só que o ideal é a gente ganhar a justiça gratuita. Por quê? Porque aí a gente pode trabalhar todos os recursos sem precisar pagar por eles. Entendeu? Robson, caiu a conexão. Não, tá dentro. Vocês entenderam? Não, entendi, doutor. Entendi. Então, para entrar com a ação, todos vão assinar a declaração de hipossuficiência, ou seja, que naquele momento não pode dispor, até porque estão querendo ingressar no concurso. Vocês estão me entendendo? E aí a probabilidade de ser ganho, de ser deferida a justiça gratuita é muito grande. Certo? Exceto se tiver algum milionário aqui. Aí se tiver, a gente vai conversar no privado e já tem a ação por fora. Tá? Mas tudo indica que a gente vai ter deferido a justiça gratuita. Tá bom? Alguma pergunta mais? Não, acredito que, até porque quem vai atuar nisso são os procuradores. O procurador não vai se interessar agora, nesse momento, com a OPI, entende? Não vejo problema de postar no grupo nosso lá, acredito, não sei. Vocês ficam à vontade, até porque o que foi falado aqui, como eu posso lhe dizer, não teve ofensa a ninguém, não vejo um problema nisso, tá? E aí, a questão só em relação a essa questão de honorário, que é uma questão reservada ao advogado. Ninguém aqui também está obrigado a aceitar. Até porque nós, advogados, quando trabalhamos com risco de causa, a nossa porcentagem é 30%. Acredito que todo mundo saiba aqui que é 30%. Então, já estou baixando de 30%. Quem já contratou advogado aí com risco de causa é 30%. É o que o advogado sabe fazer de cálculo, é 30%. E nós estamos baixando... É verdade isso aí. Nós estamos baixando de 30% para 20%, justamente por ser a quantidade grande, né, o número de professores. E aí a manutenção da causa a gente pode estar trabalhando também, dependendo da quantidade, né? A gente está trabalhando. Mas aí é aquela questão, gente, é o que eu estou falando de vocês de um profissional. Às vezes, o vinho barato no outro dia dá dor de cabeça. E o advogado também, que não valoriza o trabalho dele, ele vai te dar dor de cabeça. Você vai ligar, ele não vai atender, ele vai sumir, ele vai perder documentos. E você não pode reclamar, porque pagou barato. Né? Então, esse é a nossa proposta, que ninguém aqui é obrigado a aceitar. Mas o que eu posso prometer é o empenho, a dedicação e, principalmente, o conhecimento que tem na área, tanto processual quanto do próprio direito indígena. Tá bom? É isso. Aí, como eu estou dizendo, ninguém é obrigado. Depois que sair os indeferimentos, lá, caso seja indeferido, aí vocês montam um grupo daqueles que vão querer ingressar com a ação. Tá? Aí a gente vai conversar. Porque, assim, eu sei da situação de vocês que estão gastando com exames, com tudo isso. Inclusive, meus sócios vão pedir R$1.000. Eu digo, não, calma aí, vamos conversar aqui, não adianta. Você está entendendo? É só para manutenção mesmo, manutenção do nosso trabalho. Não é que a gente esteja lucrando agora com isso, que não vai lucrar.
Aqui o escritório paga aluguel, paga isso, o valor que vai ser arrecadado não paga nem o 10 meses de aluguel, nem um ano. Então, seria só a manutenção. E a porcentagem reduzindo de 30% para 20%. Até porque não é todos que estão aqui que vão ingressar, somente aqueles que foram convocados inicialmente. Tá? Mas é isso, o que eu posso me comprometer é isso, é dar o máximo de mim, estar sempre disponível a prestar informações. Eu sou do tipo de advogado que, no horário do meu almoço, eu estou atendendo o cliente. A minha esposa fica brava, eu falo para ela, isso aqui é o meu ganha-pão. É de madrugada, se eu estiver dormindo, me ligou, eu atendo, estou na delegacia, corro para lá. Doutor, sofreu um acidente de trânsito, se eu não puder ajudar, eu atendo por telefone, eu corro para lá também. Então, assim, deixar o cliente satisfeito, tá? Prestar informações, esclarecimento, transparência, é isso que eu posso me comprometer com vocês, tá bom? Doutor, boa noite. Oi, Anderson, pode falar. Só um ponto aqui, só para memorizar, só para confirmar aí. Então, se tiver de acordo todos, né, eu estou pensando aqui, interessado em fazer isso, mas independente de que nós entramos com essa ação, né, fazemos todo esse processo que o senhor falou, a gente tem que prosseguir com o certame, né, entregando a documentação, tudinho, tem que prosseguir, né? Exatamente, porque se você não prosseguir com as exigências do edital, será eliminado não por esse requisito que nós estamos tentando discutir na justiça. Você será eliminado por outros. Não entregou o exame, por isso, por aquilo. A ação será ingressada para aqueles que tiverem a extinção do concurso em função da não apresentação, por exemplo, do RANI, né, e da declaração do Tuchal. Da carta. Que é meu caso e o caso de muitos também, né? Assim como eu estou na situação do Robson também. Eu estou no terceiro grupo, como o senhor citou aí, entendeu? Certo. Fiz também uma autodeclaração também, né? Aí parecida com a do Robson também, né? Mas aí é aquela questão, né? Eu ouvi toda essa polêmica, essas situações que ocorreram aí, né? De grupinhos, né? Que complicou mais a situação, e também esse descumprimento, né, com o edital, né, o edital inicial. Mas eu estou nessa terceira situação aí, né, nesse terceiro grupo aí. Eu queria falar rapidinho. No caso, a minha tia, ela não é indígena, né? Ela fez o concurso, aí passou ela e o marido dela. O marido dela trabalha no Correio há 20 anos. E aí, nesse caso, eles pedem para apresentar aquela documentação que não tem vínculo. Aí ele está com medo de desistir do trabalho dele que ele já tem, né? E não conseguir esse do indígena. Aí eu sei que tá os dois desesperados e não sabem o que fazer, porque o projeto é semana que vem. Aí eu queria saber, será que ela consegue mesmo esse concurso? Porque é muita burocracia, é muita coisa. Aí a gente tem essa insegurança, né? Aí eu queria saber, ela pode tentar? Será que ela tem chance? Eu tenho que provar, né, aquele negócio do Tuchala, aquele negócio todo, e aí ela não conhece ninguém. Também não pode mentir, né? Ela está desesperada e não sabe o que fazer. Entendi. E o marido dela já está querendo desistir, coitada. Aí ela já está assim, porque o marido está com medo de largar o emprego dele, né, que ele é 20 anos no Correio, ele ia perder todos os direitos, né? Aí tem esse dilema aí. Aí por isso eu queria saber do senhor, se vale a pena ela ir até o fim, sem ter como provar. A gente não sabe como fazer para ajudar ela, né? Eu queria saber do senhor, como advogado, se eu acho que vale a pena todo esse desgaste, porque os outros não é indígena, né? Ela tem mais chance, como você falou, que era 50% de chance, né? Só que ela não é indígena de jeito nenhum e não conhece ninguém que é indígena. Ela é parda, né, no caso. Certo. Olha, Ana, deixa eu te explicar. No caso dele, ele é empregado público, né? Ele não é servidor público, senão ele pediria a vagância. Só que esse impedimento, ele só passa a existir no momento da posse, certo? Então, o que acontece? Ele declara, se ele tem o interesse de não assumir, até porque eles não vão fazer essa vistoria agora, né? Simplesmente demora um tempo.
era declarar que não, até porque se ele for empossado, ele já pede o afastamento do Correio na data da posse. Ótimo, isso eu queria saber. Até porque quando vai fazer isso, tem toda uma questão da opção, né? Eu sou presidente da comissão de PAD do Instituto Federal, sou servidor do Instituto. Então, lá, quando você detecta que tem um servidor que está com incompatibilidade, você notifica ele para que ele faça a opção. Então, ainda tem a opção, ainda vai poder optar. Então, ele não está cometendo esse ilícito. Para não dar o problema com a... E aquela parte do índio, que ele não tem, porque na hora de entregar a documentação, eles querem que tenha as assinaturas dos indígenas. E eles não têm. E aí? Eles não iam ser excluídos do concurso? Mas é isso que nós estamos discutindo aqui. Tá? Entendi. Leva a populada normal, os documentos, exame, só essa parte que não apresenta, nem espera ver o que dá, né? Pessoal, quem não tiver, não vai apresentar. E aí ele vai interferir que a gente vai entrar com a representação. Tá bom? Pessoal, aqui está me dizendo que a minha reunião termina em 10 minutos. Eu acho que ele tem um limite, o Meet, né? Deixa, Adailton, então eu vou falar para eles, então, e até o fim, já que eles passaram os 2, eles já estão sendo convocados para a semana que vem, e aí entrega para Deus, né? E você vai lutar com a gente, né? Para poder ver o que faz, né? Tá certo. Então é isso, pessoal. Espero ter esclarecido, né, as dúvidas de vocês e me coloco à disposição aqui. Coisa, estou às ordens. Se vocês não quiserem entrar com a gente a ação, não tem problema. Eu tenho uma questão que eu digo o seguinte: o cliente ele tem que estar satisfeito com a gente e a gente tem que estar satisfeito com o cliente. Se não houver essa ponte de confiança, de satisfação, não vale a pena. Então, se vocês encontrarem um outro colega advogado que passe segurança melhor do que eu passei, sintam-se à vontade, tá bom? Doutor, eu acho que agora, como eu estou em São Luís do Anauá, acho que deveria ter uma reunião pessoal com quem vai entrar com a ação agora, marcar aí no seu escritório com essas pessoas que irão resolver entrar agora, para a gente fechar tudo direitinho, porque eu percebo que tem pessoas que moram em várias localidades. Aí fica muito difícil a gente não ter esse contato pessoal para decidir logo como vamos fazer, até porque o tempo já está bem em cima, né? Então eu penso assim. Mas assim, como eu disse para vocês, ainda não há lesão ao direito de vocês. Certo? Tá, entrega normal o papel, e depois a gente... Quando sair o resultado indeferindo, aí sim, nós vamos marcar uma reunião. Entendi. E aí, primeira reunião virtual para acertar os pontos e a segunda reunião presencial para entregar a documentação. Entendeu? E assinar os... Primeiramente é entregar e pronto. Faz os exames, coisa aí, depois que sair é que entendi agora. Tá Professor, bom, desculpa. Pois não, Matheus, é porque vai acabar o tempo, que eu acho que tem um limite da minha visão que termina em... Eu pretendo ser breve. De acordo com a sua experiência na área em relação a esse concurso, você tem, assim, acho uma noção de quanto tempo você levaria para ser levado para a justiça, uma decisão referente à nossa situação? Olha, levar para a justiça, acredito que a partir do momento que todo mundo entregar a documentação, em torno de 10 a 15 dias a gente consegue lançar a ação no sistema. Lembrando, a pressa é inimiga da perfeição. Não vamos fazer as coisas passar a boiada de uma vez, porque uma hora a gente pode deixar algo de fora, né? Então, para fazer uma peça dessa que deve dar aí suas 40 laudas, tem que estudar a fundo, tem que se dedicar a fundo, certo? Ingressando com a ação, o juiz geralmente ele vai despachar em torno de 7 dias. Nesse despacho, ele é fundamental, porque o juiz ele pode conceder a nossa liminar e manter vocês no concurso. Beleza. Se o juiz negar a liminar, doutor, nós ingressamos com agravo de instrumento no Tribunal de Justiça. Se o Tribunal de Justiça negar, doutor, nós ingressamos com recurso no STJ. Para isso existem os processos, os remédios processuais. Vocês estão me entendendo? O negócio é não deixar a peteca cair. O tribunal negou. Tá, desistir. Não. Essa é a questão, não perder prazo. Vocês estão me entendendo? Agora, se o juiz conceder a liminar, beleza. Já ganhamos? Não. A ação ela vai continuar por anos. Vocês estão me entendendo? Aí eu explico a questão que eu expliquei para o Ian. Demorado. Tá bom? Doutor. 4 minutos da nossa reunião. Doutor, você está me ouvindo? Sim. Doutor? Eu quero
parabenizá-lo por ter tirado as minhas dúvidas, e o senhor mostrou que o senhor tem conhecimento de causa, entendeu? Eu já peguei alguns pinos aí com advogados, eu sou com o pé na frente e outro atrás, mas o senhor, pelo menos para mim, o senhor mostrou que é um cabo sério. E no momento que eu for convocado, né, e se o Estado negar a minha posse, o senhor pode ter certeza que eu vou bater na sua porta no outro dia, entendeu? Então, eu quero aqui agradecer por tudo que o senhor repassou para a gente, porque tinha muita gente que estava assim, desesperado por falta de informação. E o senhor mostrou que é profundo conhecedor, certo? E passou assim, pelo menos para mim, segurança. Ser realistas, né? Trabalhar pé no chão, não subestimar o adversário, entendeu? E é dessa forma que eu trabalho. Às vezes eu chego com um camarada, o camarada está lascado. Eu falo para ele na cara dele, tu tá lascado, tu vai ser preso, vai descer para PA. Doutor, como é que é lá? Lá é assim, assim, assim. As lágrimas começam a escorrer. Só que quando ele chega na PA, ele já sabia como é que era. Lá ele não chora mais, já tá ok. Tá entendendo? Essa é a questão da transparência, de você estar falando a verdade para o seu cliente. Eu não estou vendendo ilusão aqui. O que eu falei aqui é transparente, né? Como eu expliquei, o advogado que diz já está ganho, eu já vi casos que já estava ganho, ele achando que estava ganho e perder. Porque a gente nunca pode subestimar o adversário, tá? Então, pessoal, faltam 2 minutos. Eu agradeço aí a participação de todos vocês. Sintam-se à vontade para pensar. Estou disponível também no privado. Aqueles que ficaram com alguma dúvida, com vergonha de perguntar, me mandem. Tá? É só a questão do horário. Se não puder mandar no horário assim, de almoço, mas se te mandar, assim que eu puder, eu vou responder. Que eu respondo imediato, mas se eu tiver em audiência, às vezes eu não respondo imediato. Tá bom, gente? Então é isso. Fiquem todos com Deus e vamos ter fé aí que vai dar tudo certo. Tá bom? Valeu, boa noite. Obrigado aí, doutor. Valeu, doutor. Muito obrigado por tudo, viu?